Hoje, o Irã domina as manchetes globais. Conflitos incessantes, ameaças veladas, alianças complexas e a persistente ambição nuclear mantêm o mundo em alerta. Mas e se eu lhe dissesse que a história dessa nação, desde sua gênesis até seu epílogo, já está meticulosamente traçada nas páginas de um livro milenar? Poucos se dão conta, mas o Irã, sob seu nome antigo, a Pérsia, figura proeminentemente na Bíblia, desde os primórdios da humanidade até as visões do fim dos tempos. A Bíblia não apenas narra a formação dessa terra, mas também desvenda seu derradeiro destino em uma das passagens mais enigmáticas e temidas do Apocalipse, a profecia de Gog e Magog, uma coalizão formidável que se levantará contra Israel nos últimos dias. Contudo, antes de emergir como um adversário profético, a Pérsia desempenhou um papel surpreendente. Foi um império escolhido por Deus, um instrumento divino para libertar seu povo cativo, facilitar a reconstrução do templo em Jerusalém e, assim, cumprir as complexas profecias de Daniel. Prepare-se para uma revelação que poucos ousam compartilhar: o verdadeiro e profundo papel do Irã no plano divino, do princípio ao fim. Você está pronto para desvendar como uma nação que hoje desafia potências globais está, na verdade, ecoando eventos previstos há mais de 2.500 anos? Então, vamos desvendar essa fascinante narrativa que começa nas brumas do Gênesis. Logo após o grande dilúvio, quando Deus concedeu à humanidade um novo alvorecer. É nesse contexto que as sementes da nação persa são plantadas. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes na terra, e seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, tornaram-se os novos pais das nações. No 10º capítulo de Gênesis, encontramos o que pode ser considerado o primeiro mapa geográfico e genealógico da terra. Ali, lemos: estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Destes se povoaram as costas, cada qual segundo sua língua, conforme suas famílias, em suas nações. Nesse mapa genealógico surgem os 2 patriarcas dos quais descenderia o poderoso Império Persa, Madai e Elão. Madai, filho de Jafé, foi o ancestral dos Medos, um povo que se estabeleceu nas montanhas do norte, na região que hoje faz parte do Irão. Duras, resistentes e com uma organização tribal forte, os descendentes de Madai expandiram-se, formando aldeias e clãs que seriam o coração do antigo Irã setentrional. O segundo nome é Elão, filho de Sem. Seus descendentes, os Elamitas, se estabeleceram a sudoeste do Irã, nas férteis planícies próximas ao Golfo Pérsico. Mas a primeira grande guerra internacional registrada na Bíblia, em Gênesis 14, nos dá uma visão da força elamita. 4 reis do Oriente, incluindo Quedorlaomer, rei dos Elamitas, formaram uma aliança para invadir Canaã. Eles saquearam cidades, escravizaram povos e capturaram Ló, sobrinho de Abraão. Elão não era uma tribo insignificante, mas uma potência regional, a primeira nação a atacar o povo de Deus. Contudo, Abraão, com apenas 318 servos treinados, perseguiu os invasores e os derrotou de noite, resgatando Ló e humilhando os reis do Oriente. Foi uma vitória improvável que transmitiu uma mensagem clara: nenhum poder terreno pode prevalecer contra aqueles que possuem o favor divino. Os séculos se passaram, gerações nasceram e desapareceram, mas o povo de Elão não se desvaneceu. As tribos que um dia foram desafiadas por Abraão, juntamente com os Medos, cresceram em número e influência, compartilhando o mesmo solo da antiga Mesopotâmia Oriental. Enquanto os impérios da época ascendiam e caíam, uma nova força se gestava silenciosamente. Primeiro clãs, depois reinos, até que finalmente emergiu um império, o Império Persa. Embora essas fossem nações consideradas pagãs, elas não estavam fora do grande plano de Deus.
Os profetas Isaías e Jeremias, séculos antes, pronunciaram duas profecias notáveis sobre eles. A primeira, transmitida por Isaías, revelava que Deus usaria Elão e Média como instrumentos de sua justiça para castigar a poderosa Babilônia. A cidade que havia ousado destruir Jerusalém e incendiar o templo não ficaria impune, e Deus já havia determinado seus executores, a união dos povos do Irã. Mas a segunda profecia foi ainda mais impressionante e surpreendente. Deus não apenas usaria a Pérsia para executar seu juízo, mas também a transformaria em uma ferramenta de libertação. Pela boca de Isaías, Deus anunciou que um rei pagão da Pérsia, ainda não nascido, seria seu instrumento para libertar o povo de Israel do exílio e ordenar a reconstrução do templo em Jerusalém. Isaías o chamou pelo nome, mais de 150 anos antes de seu nascimento. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Esta é uma das profecias mais específicas e impressionantes de toda a Bíblia. Deus não só previu o uso de um rei persa, mas também revelou seu nome exato 1 século e meio antes de ele existir. Ambas as profecias se cumpririam com uma precisão aterrorizante. No século VI a.C., o rei Medo Diossi unificou as tribos de Elão e Madai, fundando a primeira capital imperial em solo iraniano, Ecbatana. Seu neto, Ciaxares, daria o próximo grande passo: reformar o exército e transformá-lo em uma máquina de guerra implacável para destruir Nínive, a capital do Império Assírio, um dos inimigos mais brutais de Israel. A profecia começava a se desenrolar. Deus estava erguendo a Pérsia como um instrumento de juízo e redenção. Enquanto a Pérsia crescia em poder, Deus já havia revelado seu destino em sonhos proféticos. Um jovem hebreu cativo na Babilônia foi o primeiro a testemunhar essas visões, Daniel. Sua história começou quando o exército babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém. As muralhas ruíram, o templo foi saqueado e milhares foram levados como escravos para terras estrangeiras. Entre eles estava Daniel, ainda adolescente quando foi arrancado de seu lar e levado para a corte da Babilônia, o império mais poderoso da época. Contudo, em meio à opulência e corrupção do palácio real, Daniel manteve sua fidelidade a Deus, e por essa devoção, Deus lhe concedeu um dom singular: visões que não só revelavam seu tempo, mas o curso de toda a história humana. Do coração do império que havia destruído Jerusalém, Daniel começou a discernir como Deus levantaria outro império, um que sucederia à Babilônia e desempenharia um papel crucial no destino de seu povo, o Império da Pérsia. Tudo isso foi anunciado em sonhos. Enquanto Daniel servia na corte de Nabucodonosor, o rei foi atormentado por um sonho inquietante. Uma estátua gigantesca, feita de diferentes metais, erguia-se diante dele com um esplendor e uma ameaça indescritíveis. Amedrontado, o rei exigiu não apenas a interpretação do sonho, mas que alguém o revelasse sem que ele o tivesse contado. Nenhum sábio da Babilônia conseguiu, mas Deus havia preparado seu profeta. Daniel foi levado perante o rei e, com autoridade celestial, apresentou-se ao monarca mais poderoso do mundo. Ele descreveu o sonho com exatidão e proferiu uma revelação que mudaria o curso da história. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, representado pelo peito e os braços de prata. Essa figura de prata não simbolizava uma única nação, mas 2 braços, 2 potências entrelaçadas em um só corpo, os medos e os persas, unidos mas não iguais. O braço persa, a profecia indicava, seria mais forte e assumiria o controle. A mensagem era clara: a Babilônia cairia e o trono passaria para um novo império, escolhido por Deus. Mas Deus concedeu a Daniel outra visão ainda mais impactante sobre a Pérsia. Na primeira, ele viu 4 feras monstruosas emergindo das águas do caos. A segunda era um urso gigantesco erguido de um lado, com 3 costelas entre os dentes,
e uma voz trovejava do céu: levanta-te e devora muita carne. Esse urso representava o império que viria depois da Babilônia, Média e Pérsia. O fato de estar erguido de um lado simbolizava o domínio da Pérsia sobre a Média, e as 3 costelas eram suas conquistas mais temidas. Lídia, Babilônia e Egito, uma após a outra, engolidas por sua expansão imparável. Essa visão se cumpriu com uma precisão assombrosa. Ciro, o jovem rei persa, conquistou a Média, uniu os reinos e formou um imponente império medo-persa, tornando-se pouco a pouco a maior potência de sua época. Seus olhos finalmente se voltaram para a Babilônia. O dia profetizado chegou, mas não foi uma guerra comum. Em uma noite memorável, o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, celebrou um banquete suntuoso, rodeado por 1000 nobres. Em meio à devassidão, ele cometeu um ato imperdoável. Ordenou que trouxessem os vasos sagrados que seu avô havia roubado do templo de Jerusalém e brindaram com eles em honra a deuses falsos. De repente, uma mão invisível escreveu na parede do palácio 4 palavras misteriosas: Mené, Mené, Tekel, Parsim. O rei empalideceu. Ninguém compreendia o significado. Daniel foi chamado e revelou: Deus contou o teu reino e lhe pôs fim. O teu reino será entregue aos medos e aos persas. E enquanto as palavras eram pronunciadas, a profecia já se cumpria. Os exércitos de Ciro, o grande rei da Pérsia, haviam desviado o rio Eufrates e entravam silenciosamente pelo leito seco. As portas não estavam fechadas. Deus mesmo as havia aberto. Naquela mesma noite, Belsazar foi assassinado e a profecia se cumpriu. Babilônia caiu diante da Pérsia. Os judeus, que durante 70 anos haviam chorado junto aos rios da Babilônia, viram o impossível se concretizar. Um rei estrangeiro e pagão decretava seu retorno a Jerusalém. Ciro não apenas permitiu o regresso, mas também financiou a reconstrução do templo e enviou os líderes do povo com respaldo real. Zorobabel, descendente da linhagem de Davi, e Josué, o sumo sacerdote, seriam os primeiros a lançar os fundamentos e finalmente o lugar onde habitava o nome de Deus voltaria a se erguer. Assim, a Pérsia foi a única nação que não destruiu Israel, mas o restaurou, exatamente como Deus havia profetizado por meio de Isaías, 150 anos antes. Após as visões de Daniel, a Pérsia continuou a crescer em poder. Sob o reinado do rei Assuero, Xerxes I, o trono do maior império da terra foi estabelecido na majestosa cidade de Suzã, no coração de Elão, o que hoje conhecemos como sudoeste do Irã. Foi em Suzã que ocorreu um dos milagres mais inesperados de toda a história bíblica. O grande império seria decisivamente influenciado por uma única mulher. O rei Assuero celebrou um banquete majestoso que durou 6 meses e depois convidou todos os habitantes de Suzã para uma festa final de 7 dias. Em um momento de orgulho e excessos, ele pediu que trouxessem sua esposa, a rainha Vasti, para exibir sua beleza. Mas Vasti se recusou. Humilhado diante de todo o império, o rei a desterrou. Seus conselheiros propuseram uma solução radical: buscar entre as jovens virgens do reino uma nova rainha. As mais belas seriam levadas ao palácio para serem preparadas durante 1 ano e depois apresentadas ao rei. Uma dessas jovens era Hadassa, mas ninguém a conhecia por esse nome. Órfã, nascida entre os judeus deportados, ela havia sido criada em segredo por seu primo Mardoqueu. No palácio, ela recebeu outro nome: Ester. Ester foi escolhida pelo rei e, sem que ele soubesse sua origem judaica, Assuero a coroou rainha da Pérsia. Enquanto isso, nas sombras do palácio, um inimigo mortal se erguia: Amã, descendente dos Amalequitas, antigo adversário de Israel. Amã foi elevado à mais alta posição depois do rei, e quando todos deveriam se curvar diante dele, Mardoqueu, primo de Ester, recusou-se. Arrogante e vingativo,
Amã não se contentou em vingar-se apenas de Mardoqueu, mas planejou exterminar todo o seu povo. O que começou como uma vingança pessoal transformou-se em um plano de genocídio. Amã convenceu o rei de que havia um povo estranho espalhado pelo reino, com leis diferentes que não obedeciam aos decretos do império, e propôs exterminá-los. Convenceu o rei com mentiras e selou com seu anel um decreto de morte. Em menos de um ano, todo judeu na Pérsia devia morrer, homens, mulheres e crianças. O caos se espalhou entre os judeus e Mardoqueu enviou uma mensagem urgente a Ester. Quando Ester soube do decreto, não sabia como agir para salvar seu povo. Ela precisava ir até o rei sem ser chamada, mas era um risco mortal, pois qualquer um que entrasse na sala do rei sem convite poderia ser executado instantaneamente, a menos que o rei estendesse seu cetro em sinal de clemência. Finalmente, Ester decidiu arriscar sua vida declarando: "Se perecer, pereço." Ela se apresentou sem ser chamada diante do rei, mas Deus lhe concedeu graça aos seus olhos. O cetro foi estendido. Após o milagre de Ester em Susã, a Pérsia pareceu afastar-se da cena principal das Escrituras. Os séculos passaram, impérios surgiram e caíram, e Roma assumiu a posição de domínio mundial. Mas o silêncio da Pérsia não significava sua ausência. Séculos depois, quando o mundo aguardava em silêncio a chegada do Messias, a Pérsia reapareceu de forma notável no Evangelho de Mateus. Lemos uma passagem repetida milhões de vezes, mas poucas vezes compreendida em sua profundidade. Uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: "Onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque sua estrela vimos no Oriente e viemos adorá-lo." Quem eram esses magos e por que vieram de tão longe apenas por um sinal? A palavra utilizada, magoi, do grego, refere-se a sábios, astrônomos e sacerdotes provenientes do Oriente. Embora o texto não mencione diretamente sua nacionalidade, tudo indica que vinham das antigas terras do Império Medo-Persa, ou seja, da região que hoje conhecemos como Irã. Os magos faziam parte de uma casta religiosa muito influente na Pérsia, renomados por seu conhecimento dos astros, das escrituras antigas e das profecias herdadas. Não eram reis, mas homens de ciência, autoridade e profunda sabedoria espiritual. É muito provável que entre os pergaminhos que estudavam estivessem os escritos do profeta Daniel, que havia servido na corte da Babilônia e da Pérsia séculos antes. Daniel não só interpretou sonhos na corte do rei Nabucodonosor, mas também profetizou a chegada do Messias com uma precisão matemática. Em Daniel 9, lemos: "Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas." Se esses sábios conheciam as visões de Daniel, é muito possível que soubessem que o tempo do Messias se aproximava, e quando viram a estrela, compreenderam: o filho prometido havia nascido. A história do Irã na Bíblia não termina em Belém, pois, embora a Pérsia tenha sido um instrumento de redenção no passado, também será parte de um dos episódios mais sombrios do futuro profético. Deus não só revelou o princípio da Pérsia, mas também anunciou seu final, e o fez por meio do profeta Ezequiel em uma das visões mais temidas do Antigo Testamento, a guerra de Gog e Magog. No capítulo 38, Ezequiel descreve uma coalizão de nações que, nos últimos dias, se levantará contra Israel, o povo de Deus restaurado. "Filho do homem, põe o teu rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele e dirás: assim disse o Senhor Jeová, eis que eu estou contra ti, ó Gog. Pérsia, Cuxe e Pute estarão com eles." A Pérsia, o antigo Irã, é um dos primeiros nomes mencionados. A mesma nação que um dia ajudou a reconstruir o templo, agora fará parte de uma aliança militar contra o povo de Deus. Mas quem são os outros aliados? Gog, príncipe de Magog, é identificado por muitos estudiosos como uma figura de liderança na região do norte, frequentemente associada à Rússia ou a uma coalizão euroasiática.
Cuxi, a antiga Núbia, possivelmente regiões do atual Sudão. Put, relacionado ao norte da África, possivelmente Líbia. Gomer e Togarma, regiões próximas à Turquia e ao Cáucaso. Juntas, formam uma força internacional que, segundo Ezequiel, se lançará como uma tempestade contra Israel. Subirás como tempestade, como nuvem para cobrir a terra, serás tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. No entanto, eles não prevalecerão, pois este ataque provocará a intervenção direta de Deus e o juízo será implacável. Terremotos, fogo, confusão entre as tropas. A glória de Deus se manifestará em meio ao caos. Está escrito: "E serei engrandecido e santificado, e serei conhecido ante muitos povos, e saberão que eu sou o Senhor." O texto revela uma cena devastadora. O exército que se levantar contra Israel será destruído com o fogo do céu. Os cadáveres cobrirão os campos, as armas serão queimadas por 7 anos e o nome de Gog ficará associado para sempre ao juízo divino. A Pérsia, como parte dessa coalizão, não escapará do castigo. A mesma nação que um dia foi redentora, agora se tornará adversária profética. Não porque Deus a tenha esquecido, mas porque, mais uma vez, se levantará contra sua vontade e seu povo. Será a Pérsia destruída para sempre? Terá uma oportunidade de redenção? A resposta está oculta entre as linhas, e é mais complexa e poderosa do que muitos imaginam. Depois de descrever o juízo de Gog e Magog, algo desconcertante acontece, porque o profeta Jeremias já havia anunciado séculos antes, em uma passagem quase esquecida. Veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias acerca de Elão. Eu quebrarei o arco de Elão, parte principal de sua fortaleza. Mas acontecerá nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. É uma profecia dual. Primeiro virá o juízo, mas depois lemos uma promessa inesperada. Nos últimos dias restaurarei Elão. Essa passagem muda tudo, porque embora o Irã se erga contra Israel no fim dos tempos, embora participe do ataque final que provocará a ira de Deus, sua história não termina em ruínas. Deus, mesmo em meio ao juízo, deixa aberta a possibilidade de redenção. Em Zacarias 14 lemos sobre as nações nos últimos dias. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Talvez entre essas nações esteja Elão, talvez o Irã. Aquele que foi redentor, inimigo e julgado, também será testemunha da glória restaurada, porque no coração de Deus ainda há lugar para aqueles que se arrependem. O Irã que hoje vemos nas manchetes, agressivo, desafiador, cercado de obscuras alianças, também será parte de um mundo restaurado. A história bíblica da Pérsia é um espelho da humanidade, redimida, caída, julgada e restaurada pela graça. Por isso, o destino final do Irã, segundo a Bíblia, é uma advertência para os impérios que desafiam a Deus, mas também uma promessa para aqueles que se arrependem. Desde as primeiras páginas do Gênesis até as visões estremecedoras do Apocalipse, a Pérsia esteve presente. Quando a humanidade ressurgia das águas do dilúvio, Deus nomeou Elão e Madai, semeando em silêncio a semente de um império que ainda não existia. Quando Abraão se levantou para resgatar Ló, Elão já era uma ameaça. Quando a Babilônia caiu, a Pérsia foi instrumento de redenção. Quando o templo foi reconstruído, foi um rei persa quem o financiou. E quando o Messias nasceu, foram sábios do Oriente, homens da Pérsia, os primeiros a reconhecê-lo. Mas quando os últimos dias se aproximam e as nações se levantarem como uma sombra contra Israel, a Pérsia voltará a estar presente, desta vez do lado obscuro da profecia. E agora, depois de tudo o que você ouviu, eu lhe pergunto, você crê que o Irã está cumprindo hoje seu papel profético? Vivemos tempos onde as profecias se ativam em silêncio e o que parecia antigo está mais vivo do que nunca.
Em que parte desta história você crê que estamos? Você vê sinais dessas profecias nas manchetes de hoje? Deixe seu comentário abaixo. E, se quer que sigamos explorando como os acontecimentos atuais estão conectados com as profecias bíblicas, dê um like e compartilhe. Assim saberemos que devemos continuar revelando mais profecias que estão se cumprindo diante de nossos olhos.